Olá pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo do canal. Hoje o vídeo é sobre quem é Jesus Cristo. Na verdade, de fato, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, o significado Jesus significa o Senhor salva. Cristo significa o ungido. Jesus Cristo é conhecido como Verbo. Verbo significa logos. No grego, logos significa o princípio da razão que governa o mundo. Concluímos que no princípio é a palavra, no livro de João, o discípulo de Jesus, pois João, que é um dos 4 evangelhos descrito no Novo Testamento, João conviveu com Jesus Cristo há aproximadamente 3 anos no seu ministério nessa terra. Porque Cristo começou o seu ministério com 30 anos. E aos 33 anos, Jesus concluiu o seu ministério. Então, João, o discípulo de Jesus, ele demonstra quem é de fato o Cristo. Se você abrir, você lê e vai ver e compreender de fato quem é Ele, o Criador, o Cristo, o ungido. Bom, João descreve que Cristo é um Criador, é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, a palavra, o Logos. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele também é Criador. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. Capítulo 4, versículo 4. Desculpa. Então, ele era a verdadeira luz, a verdadeira vida. Porque o que nós vivemos agora é temporário. O que nós vivemos agora não é vida. É passageiro. Temos o que? Alguns anos de vida? 70, 80, 100 anos. Mas a vida que Cristo nos propõe é eterna. Você já parou para imaginar de ter uma vida sem fim? Sem morte? Sem dor? Sem medo? Sem vícios? Sem sofrimento? Sem fome, sem sede? Esta vida é a verdadeira vida que Cristo está te oferecendo, me oferecendo, ao lado dele, nos céus. E o melhor de tudo, é de graça. Cristo não nasceu no meio da história, ele sempre existiu. João Batista, que veio para preparar o caminho, revela: este veio antes de mim, porque já existia antes que eu pudesse vir ao mundo. Sendo que Jesus, o menino Jesus, nasceu depois dele. João Batista era aproximadamente 5, 6 meses mais velho que Jesus, em carne. Mas ele declara que Cristo é antes dele. Ele é o profeta que veio preparar o caminho. Ele veio revelar o Filho de Deus ao mundo. Ele, Jesus, se fez como carne, como diz a palavra, mas já existia. Ele precisava vir em semelhança à carne, como diz o apóstolo, para salvar o mundo dos seus pecados. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi a ovelha perfeita, o sacrifício sem mancha, sem pecado, porque Jesus nunca pecou. Ele foi o perfeito sacrifício que Deus se agradou.
Deus se agradou do seu sacrifício. O próprio Filho de Deus entregou-se ao mundo. Entregou-se, o pecado sobre o corpo dele, estava sobre ele quando foi crucificado. E o Pai, o Deus, o aceitou um sacrifício que o Filho fez para salvar o mundo dos seus pecados. Cristo não foi só o sacrifício perfeito, mas também Ele é Criador. Ele é o próprio Deus. Sim, o próprio Deus. No Velho Testamento revela que Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No Novo Testamento vemos Tomé, discípulo de Jesus. Quando Cristo ressuscitou, Tomé ainda não tinha visto Jesus ressuscitado, mas quando deparou com Cristo vivo, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Em Apocalipse, ele revela dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele também revela no seu Evangelho: Eu e o Pai somos um. O Pai está nele e ele está no Pai. Essas são só algumas referências de quem é Cristo. O próprio Deus se entregou pelos nossos pecados. O próprio Deus. Você já parou para pensar nisso? E qual foi o objetivo disso? Se não nos resgatar deste mundo perverso? Porque o plano de Deus para a minha e para a sua vida não é terreno, e sim celestial. Todo o plano de Deus, principalmente no Novo Testamento. Mas lá no Velho, se a gente lembrar, quando Deus prometeu a terra prometida para os israelitas, para o seu povo, no qual Moisés resgatou o povo, então eles ficaram no deserto durante 40 anos, como você conhece a história. E Deus tinha uma promessa com eles, uma promessa da terra prometida. E esta terra prometida, o qual Deus ofereceu, já era uma demonstração da verdadeira terra prometida celestial, o qual só foi revelada em Cristo no Novo Testamento. Então, quando Cristo veio, se você lê o Novo Testamento, você vê que o plano de Deus para mim e para a sua vida é celestial, é eterno. Porque este mundo já está chegando ao fim. Porque este mundo está morto em seus pecados. Está sobre a sombra da morte. A não ser que o mundo se arrependa dos seus pecados. Deus está nos dando a oportunidade, Deus está dando a oportunidade ao mundo de ser salvo por Jesus Cristo. E a salvação está nele, no seu Filho amado. Isto não é chantagem, é graça, é dádiva. Gratuitamente nos deu a vida eterna através dele. Quanto mais você precisa ouvir ou saber a respeito de Cristo, quanto mais você precisa saber que Ele te ama. Como está escrito: porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não verá a vida. Ele mesmo declara: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Então, permanecemos nele, pois tenho certeza que valerá a pena, mesmo que o mundo se levante contra você. Pois bem-aventurado, como diz a palavra, é aquele que é perseguido, pois dele é o reino de Deus. Mas você que tem dúvida ainda a respeito de Cristo, dê um voto de confiança a Ele. Dê esta oportunidade a Jesus Cristo na sua vida. Abra o seu coração. Você precisa se aproximar dele com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pare um pouco, se desligue do mundo um pouco, vá ao seu quarto, vá para um lugar isolado agora. Fale com ele, reconheça quem você é, confesse a ele, se derrame na presença dele. Coloque tudo para fora mesmo. Fale para ele da sua tristeza, da sua angústia, do seu medo, dos seus pecados. Peça a ele forças para suportar este mundo. Peça ajuda a ele. Como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. E acima de tudo, não desista do Senhor. Dependente das circunstâncias da sua vida. Se serve de consolo. Jesus Cristo, ele não tinha onde reclinar a cabeça neste mundo. Ele era todo poderoso no céu e se fez humilde como homens, semelhança a homens. Ele se desfez da sua glória para habitar no meio de pessoas pecadores, falhos, enfermas em seus pecados, assim como eu e você. Ele veio para nos resgatar e nos purificar deste mundo perverso. Se Jesus veio para salvar pessoas que não merecia, como eu e você, e como este mundo, como diz o apóstolo Paulo, se Deus entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, o seu único Filho, será se Ele não nos dará todas as coisas juntamente com Ele? Então pode ter certeza que a vida que Deus propôs para mim e para ti valerá muito a pena. Como diz a palavra, o que os olhos não viu e os ouvidos não ouviram e não subiu o coração do homem, do ser humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não desista do nosso Senhor. Permaneça nele.